Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esperamos que curtem e comente quais frases vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, é muito importante para nós. E vamos para mais um vídeo. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 2014. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 2014 continua sendo um mistério não resolvido. O voo MH370 partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, em 8 de março de 2014, mas desapareceu dos radares cerca de uma hora depois de decolar. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes. Uma extensa busca envolvendo diversos países e equipes de busca e resgate foi realizada no Oceano Índico, mas nenhum sinal do avião foi encontrado até hoje. As autoridades acreditam que o avião tenha caído no mar, mas as razões para o desaparecimento ainda são desconhecidas. As investigações sobre o desaparecimento do voo MH370 apontaram que o transponder do avião foi desligado, o que dificultou a sua localização pelos radares. Também foram levantadas hipóteses de sequestro, problemas técnicos ou sabotagem. No entanto, até o momento, não há nenhuma explicação definitiva sobre o que realmente aconteceu com o voo MH370. O desaparecimento deste avião continua sendo um dos maiores mistérios da aviação civil e um triste episódio para as famílias das vítimas e para a indústria da aviação como um todo. Desde o desaparecimento do voo MH370, foram feitas várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com o avião. Algumas dessas teorias incluem problemas mecânicos. Uma das teorias mais populares é que houve um problema mecânico com o avião que o levou a cair no mar. Algumas pessoas acreditam que isso poderia ter sido causado por uma falha no motor ou em algum outro sistema do avião. Outra teoria é que o avião foi sequestrado. Isso poderia ter sido feito por terroristas ou por alguém com um motivo pessoal. No entanto, até agora, não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha acontecido. Algumas pessoas acreditam que o avião poderia ter sido sabotado. Isso poderia ter sido feito por alguém a bordo do avião ou por alguém fora dele. No entanto, novamente, não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha acontecido. Outra teoria é que o piloto poderia ter cometido um erro, levando o avião a cair no mar. Isso poderia ter sido causado por falta de treinamento ou por uma decisão errada tomada pelo piloto. Até hoje, a verdadeira causa do desaparecimento do voo MH370 permanece desconhecida e continua sendo um grande mistério. A busca pelo avião e pelas vítimas continua, mas a falta de evidências concretas dificulta a resolução do caso. O mistério das linhas de Nazca no Peru. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Localizadas no deserto do sul do Peru, as linhas consistem em centenas de desenhos gigantes esculpidos no solo, muitos dos quais só podem ser vistos do ar. Os desenhos incluem animais, formas geométricas e figuras humanas, alguns dos quais têm mais de 200 metros de comprimento. As linhas de Nazca foram criadas pela civilização Nazca, que habitou a região entre 200 a.C. e 600 d.C. Acredita-se que as linhas tenham sido criadas cortando as pedras escuras e retirando a camada superior do solo para revelar a camada clara abaixo. O mistério das linhas de Nazca é que ninguém sabe ao certo por que elas foram criadas. Algumas teorias sugerem que as linhas tinham um propósito religioso ou ritual, enquanto outras sugerem que elas foram usadas para fins astronômicos. Algumas pessoas até acreditam que as linhas foram criadas por visitantes extraterrestres. Uma das teorias mais populares é que as linhas de Nazca eram usadas em cerimônias religiosas. Muitas das figuras nas linhas representam animais, como macacos, pássaros e lagartos, que eram considerados sagrados pela civilização Nazca.
Outras teorias sugerem que as linhas poderiam ser uma forma de calendário astronômico ou um mapa de navegação para viajantes que passavam pela região. Além do mistério em torno do propósito das linhas de Nazca, outra pergunta que intriga os estudiosos é como os Nazcas conseguiram criar esses desenhos tão complexos em uma escala tão grande. Alguns teóricos sugerem que os Nazcas usaram técnicas avançadas de geometria e matemática para planejar e desenhar as figuras antes de esculpir no solo. Outros sugerem que os Nazcas usaram algum tipo de tecnologia desconhecida para criar as linhas, como balões de ar quente ou ferramentas elétricas. As linhas de Nazca também são um importante patrimônio cultural do Peru e são uma atração turística popular. No entanto, a exposição às condições ambientais, turismo e o tráfego aéreo podem ser prejudiciais às linhas, e a Unesco tem monitorado a área para garantir sua preservação. Apesar das muitas teorias sobre as linhas de Nazca, ninguém sabe ao certo por que elas foram criadas. O mistério continua a intrigar arqueólogos, historiadores e amantes do mistério em todo o mundo, e as linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. A história do Sudário de Turim. O Sudário de Turim é um lençol de linho que é alegadamente a mortalha na qual o corpo de Jesus Cristo teria sido envolvido após a crucificação. Acredita-se que o sudário tenha sido mantido em várias localidades ao longo da história, antes de ser transferido para Turim, Itália, onde é mantido em exposição pública em algumas ocasiões. A história do sudário é envolta de mistério e controvérsia. Alguns acreditam que o sudário é um artefato autêntico que remonta à época de Jesus Cristo, enquanto outros argumentam que é uma fraude medieval. Existem também teorias que sugerem que o sudário pode ser uma manifestação sobrenatural ou até mesmo um fenômeno extraterrestre. Em 1988, foram realizados testes de carbono 14 no sudário, que dataram o tecido como sendo originário do século XIII. Isso levou muitos a questionar a autenticidade do sudário, embora outros argumentem que a datação pode ter sido influenciada por fatores ambientais ou técnicos. O sudário de Turim é um objeto que gera muita curiosidade e controvérsia, especialmente por causa de suas características singulares. O tecido contém uma imagem de um homem que aparenta ter sofrido uma crucificação, com ferimentos e marcas que correspondem ao relato bíblico da morte de Jesus. Muitas teorias foram propostas para explicar a origem da imagem, como a possibilidade de que tenha sido criada por um artista medieval usando técnicas avançadas de pintura ou que tenha sido produzida por um processo de impressão por contato. Outras teorias sugerem que a imagem pode ter sido produzida por radiação ou outras formas de energia, ou até mesmo que a imagem é um milagre divino. No entanto, nenhuma dessas teorias foi amplamente aceita ou comprovada, e a verdadeira origem da imagem do sudário continua sendo um mistério. Independentemente da autenticidade ou origem da imagem, o sudário de Turim é um objeto que tem um grande significado religioso e cultural para muitas pessoas ao redor do mundo, e continua a inspirar a curiosidade e o debate. E esse foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.